Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Júnior, sou professor de matemática e também de ciências. E nessa aula nós vamos falar sobre potência de expoente natural, certo? Bom, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, convido você a se inscrever caso você goste, a curtir os vídeos, certo? Deixar o seu comentário, sua opinião sobre o vídeo, suas sugestões. E, se possível, me ajudar a compartilhar esse canal com seus amigos, tá bom, pessoal? Bom, então, como eu já disse, essa aula vai ser sobre potência de expoente natural. Bom, fazendo aqui uma breve revisão, certo, sobre a propriedade básica da potência, nós sabemos aqui o seguinte, nós sabemos que uma potência vai ser definida por essa característica aqui, por essa propriedade aqui, A elevado a N, aonde o meu A, certo? Aqui no caso eu vou chamar de base, certo, pessoal? E aqui no caso o meu N eu vou chamar ele de expoente, ok? Então, como essa aula ela vai ser, certo? Sobre potências de expoente natural, então obviamente que esse número N aí que vocês estão vendo aí na tela, certo? Vão ter que ser números que pertencem ao conjunto dos números naturais, certo? Bom, e quais são os números naturais, né, pessoal? O conjunto dos números naturais eu posso representar dessa forma aqui, ó, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o infinito, ok? Pois bem, então deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos tomar aqui esse exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado a 3, certo? Eu posso falar também 2 elevado ao cubo, certo, pessoal? Bom, esse 3 aqui, será que ele é um número natural? Bom, eu posso verificar aqui, certo? O 3 está situado bem aqui, dentro do conjunto dos números naturais. Então, eu posso dizer que esse 3 aqui, certo? Ou melhor, né, dizendo o 2 elevado a 3, o 2 elevado ao cubo, como você queira, é uma potência de expoente natural, certo? Agora vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui agora, pessoal, como vocês podem ver na tela, 8 elevado a 0, certo? Será que isso aqui é uma potência de expoente natural? Bom, se a gente for verificar aqui, o zero está aqui dentro do conjunto dos números naturais. Então, isso significa que 8 elevado a 0, ele é uma potência de expoente, certo? Expoente natural. Beleza? Agora nós vamos aqui tomar um outro exemplo. Vamos lá, seguindo em frente. Eu tenho aqui 4 elevado a menos 2, certo? Será que isso aqui vai ser uma potência, certo? De expoente natural? Notem, pessoal, que aqui no caso eu tenho menos 2. Menos 2, pessoal, não é um número natural, certo? Como a gente pode observar aqui, ó, no conjunto dos números naturais, esse menos 2 ele não está aqui, ele não é elemento aqui desse conjunto, certo? Por quê? Porque nós sabemos que o menos 2 ele vai ser um número inteiro, certo? Conforme nós podemos ver aqui, o conjunto representado dos inteiros, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó, certo? Infinito para cá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 até o infinito, certo? Aqui para esse lado. E no caso aqui, o menos 2, ó, ele vai estar bem aqui. Então, o menos 2 é um número inteiro. Então, nesse caso, certo? 4 elevado a menos 2, certo? Não é uma potência, certo? De expoente natural, como é que nós queremos estudar aqui nessa aula, especificamente nessa aula, certo, pessoal? Claro que depois, em aulas que vão vir depois, posteriormente, nós vamos abordar também potências com expoente inteiro, ok? Então, dentro desses 3 exemplos que eu acabei de dar para vocês aqui, apenas esses 2 primeiros exemplos, certo? São potências
de expoente natural. O 2 elevado ao cubo e o 8 elevado a zero, por exemplo, são potências de expoente natural. Certo, pessoal? Beleza? Então aqui agora, pessoal, o que o professor aqui vai fazer agora é dar para vocês a definição agora matemática, certo? Do que vem a ser potência de expoente natural, tá? Não se assustem aqui com as propriedades que eu vou mostrar para vocês. Calma, muita calma nessa hora, que eu vou explicar passo a passo para vocês, certo, pessoal? O que vem a ser cada uma dessas letrinhas aqui, beleza? Então a definição matemática é essa aqui, ó, potências de expoente natural. A definição é essa aqui, ó. Sendo A e B reais e M e N naturais, valem as seguintes propriedades. Propriedade 1, que é a que nós vamos estudar aqui agora, certo? Notem que o A e o B são números reais, certo? O A aqui no caso, ele tem que ser, pessoal, um número que pertence ao conjunto dos números reais, certo? Então, professor, note, você pode perguntar, né? Professor, esse número A aqui, certo? Ele pode ser um número inteiro? Pode. Porque o número inteiro está contido dentro dos números. Os inteiros estão contidos dentro dos reais. Pode ser um número natural? Pode também. Porque os naturais também estão contidos dentro dos números reais. Então, observem, pessoal, que esse número A, e quando aparecer o número B, que eu vou mostrar mais para frente, certo? Quando eles aparecerem aqui, observem que eu estou me referindo à base, certo? No caso do A, que ele não é o expoente, é simplesmente a base da minha potência, beleza? Agora, e o MN? Ah, aí sim, certo? Nesse caso aqui, observem que o M e o N, eles são os expoentes dessa potência aqui. Nesse caso, eles são números naturais. Ok, pessoal? Bom, então essa aqui é a propriedade 1 que eu tenho aqui, ó. O que a propriedade 1 ela me diz? Ela me diz o seguinte, ó. Se eu tenho A elevado a M, que multiplica A elevado a N, se eu tenho essa relação de multiplicação, pessoal, notem que as bases têm que necessariamente ser iguais, certo? Eu tenho A aqui e A aqui. Se isso acontecer, certo? Se essa relação de multiplicação acontecer sendo as bases iguais, eu posso tratar os expoentes aqui, ó, o M e o N, como uma soma. Então é isso que essa propriedade 1 está me dizendo aqui. Então você pode me dizer, professor, me dê um exemplo para ficar mais claro para mim. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse exemplo, onde eu tenho 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado à quarta potência. Observem, pessoal, que aqui eu tenho exatamente o que está sendo expresso aqui nessa propriedade. Ó. Notem que o meu A aqui é o 2. E eu tenho aqui esse segundo termo aqui, certo? Que é o A e aqui é o 2, ou seja, as bases aqui, ó, elas são iguais. Essa propriedade aqui, então, ela me diz que se as bases forem iguais através de uma relação de multiplicação, eu posso tratar, então, os expoentes como uma soma. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou aplicar essa propriedade 1 aqui nessa minha continha aqui. Então, pessoal, olha só como que vai ficar. Ó. Notem que para mim efetuar o cálculo, eu vou reescrever a base e somar os expoentes. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó, certo? Vou reescrever a base. Qual que é a minha base? É o número A, é o meu número 2. Então tá aqui, ó. Escrevi o 2, certo? Então conservei a minha base aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou tratar os expoentes como uma soma, que é o que está aí mostrando na tela para vocês aí. Beleza? Então vou pegar aqui o 3 e o 4 e vou somar. Como está aqui, ó, certo? M mais N, eu vou fazer 3 mais 4. Ali, ó. 3 mais 4.
E agora eu sei que 3 mais 4 é 7, certo? 3 mais 4 é 7, então eu vou ter que 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado à quarta potência, vai ser igual a 2 elevado a 7, certo, pessoal? Então notem que o que eu fiz aqui, para me resolver essa continha aqui, eu simplesmente apliquei essa propriedade 1 aqui, de potências de expoente natural, certo? Notem que o 3 é natural e o 4 também é um número natural. E a soma entre dois números naturais vai me dar, obviamente, um número natural. O 7 é natural também, certo? Professor, quero mais um outro exemplo para ficar mais claro para mim. Então vamos lá. Eu tenho aqui agora 7 elevado à sexta potência. 7 não, né? 75, né? Elevado à sexta potência, que multiplica 75. Agora você deve estar se perguntando aí, professor, mas e agora? Aqui em cima do 75 não está indicando nenhum número. E agora, professor, o que eu faço? Vou explicar para vocês. Ó. Então notem que aqui em cima, de fato, não tem nenhum número escrito. Que número que eu vou escrever então? Então na matemática, pessoal, sempre que você tiver um número, certo? E não tiver nada escrito em cima dele, sempre, significa que esse número ele vai estar sendo elevado a 1, certo? Conforme apareceu aqui agora. 75 elevado a 1. Agora, pessoal, você está em condições, certo, de aplicar essa propriedade de número 1 aqui nessa continha aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai conservar aqui a base, certo, que é o 75, ou seja, o seu A aqui você vai escrever aqui o 75, conservar a base, e você vai aplicar a propriedade, ou seja, você vai somar os expoentes, o seu M mais N, certo? Quem que é o seu M mais N aqui? É o 6 mais 1. Então você vai somar 6 mais 1. Então tá aqui, ó, 6 mais 1, eu sei que vai me dar 7, certo? Então, observem que novamente aqui nesse segundo exemplo, eu apliquei a propriedade 1 aqui. Então 75 elevado à sexta potência, que multiplica 75, vai ser igual a 75 elevado à sétima potência, certo? Então agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais um exemplo de um exercício, certo? Um pouco mais elaborado, para a gente treinar aqui agora. Então eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a 3, que multiplica 9 elevado a 4, que multiplica 2 elevado a 4, que multiplica 9 elevado a 1, que multiplica 2 elevado a 2. Então, aqui nesse caso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é analisar a estrutura matemática, certo? Da sua conta aqui, ó, da sua expressão. E, obviamente, né, pessoal, que vocês vão aplicar a propriedade 1, certo? Que a gente aprendeu aqui agora. Onde se eu tenho a elevado a m, que multiplica a elevado a n, certo? Eu posso conservar a base, o a, e somar os expoentes, o m mais o n, certo? Então, a próxima coisa que eu vou fazer aqui agora, notem aqui o seguinte, ó, que eu tenho aqui base 2 aqui, e base 2 aqui, e base 2 aqui. Aqui eu tenho base 9 e base 9 aqui. Pergunto, eu posso aqui somar os expoentes aqui, o 3 com 4, da base 2 e da base 9 aqui? Posso fazer isso? Não. Não posso porque a propriedade 1 está me dizendo que eu posso somar os expoentes se as bases forem o quê? Iguais, certo? Então a próxima coisa que eu vou fazer aqui agora para me resolver essa conta aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou reagrupar aqui, certo? Os meus termos, ó. Então notem que eu tenho aqui bases 2 aqui onde está em azul e eu tenho bases 9 aqui onde está em rosa, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou reagrupar. Eu vou reagrupar esses fatores aqui, ó, certo?
Então vamos lá. Ó. Olha só o que eu fiz. Ó. Aonde tem base 2 eu coloquei um pertinho um do outro. E aonde tem base 9 eu coloquei um perto do outro também, como vocês podem ver aqui. Ó. Beleza? Tranquilo? Então eu tenho aqui as potências de base 2, uma do lado da outra aqui. E eu tenho as potências de base 9, uma do lado da outra aqui. Então agora eu posso aplicar a propriedade aqui, ó, certo? Eu posso somar os expoentes aqui das bases 2. Então é o que eu vou fazer. Ó. Conservo a base, certo? O 2, conforme está me dizendo aqui na propriedade 1. E vou somar os expoentes, o 3, o 4 e o 2. Então vai ficar 3 mais 4 mais 2. Certo, pessoal? Tranquilo? Então agora como que vai ficar? Ó? 3 mais 4 mais 2. Eu vou de novo conservar a base e vou somar só os expoentes. 3 mais 4, 7. E 7 mais 2, 9. Beleza? Tranquilo? Bom, então reparem que eu somei aqui os expoentes da base 2. Agora vou ter que fazer a mesma coisa aqui com a base 9, certo? Com os fatores de base 9. Então vamos lá. Ó. Então eu vou aqui novamente, conservo aqui a base 9, conforme está me dizendo aqui na propriedade 1, conservo a base e somo aqui os expoentes. E agora eu vou somar aqui os expoentes. Ó. 4 mais 1. 4 mais 1 é 5, certo? Tranquilo, pessoal? Então, com isso, nós chegamos aqui ao resultado desejado. Então, toda essa continha aqui inicial, nós fomos calculando e chegamos nesse resultado aqui, certo? 2 elevado a 9, que multiplica 9 elevado a 5. Professor, preciso fazer a conta, né, até o fim, 2 elevado a 9? Olha, pessoal, se você quiser fazer para treinar, pode fazer, certo? Mas não há necessidade. Chegou aqui nesse resultado, pode-se dizer que a conta está finalizada. Beleza? Certo, pessoal? Gostaram da aula? Então, pessoal, nós vamos chegar aqui, estamos chegando aqui ao final dessa aula. Se você gostou e não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, curtir, compartilhar, certo, pessoal? E eu convido, é claro, também você a deixar o seu comentário, certo? De sugestão, se você gostou da aula, certo? O que você acha que poderia ser feito para melhorar a aula. Ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.